Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar a população paraense que está nos acompanhando pelas redes sociais, por todos os veículos de comunicação. Cumprimentar os profissionais da imprensa que acompanham esta coletiva. Inicio informando a confirmação do segundo caso de coronavírus no estado do Pará, uma senhora de 36 anos que esteve até o dia 14 de março no Rio de Janeiro e também em São Paulo, o que caracteriza a importação do vírus. Tive a oportunidade, junto com o secretário Beltrame, de falar com a mesma ao telefone e, inclusive, obter as informações a respeito de todo o ciclo que a mesma fez a partir da sua chegada no estado do Pará, em Belém. Ela é moradora de Belém e também todo o ciclo a partir dos sintomas que surgiram. É importante ressaltar de que os procedimentos que ela teve foram absolutamente adequados. A partir dos sintomas, procurou orientação médica e imediatamente, por orientação médica, ela passou a isolamento. Ela mora só, o que é um fator importante, já que com isto configura-se restrição de contato, e desde aquele momento ela saiu de casa apenas para fazer exames e consulta. Portanto, ela está em isolamento por orientação médica desde então. Fizemos questão de tranquilizá-la e colocar o Estado à disposição para que ela nos monitore a respeito do tratamento. Ela está orientada pelo profissional que a atendeu e seguindo rigorosamente todos os itens adequados para que ela possa rapidamente sair deste processo e, claro, cumprindo a quarentena, voltar à normalidade da sua condição. Os números atualizados do estado do Pará: nós temos 2 casos confirmados, 32 casos descartados e 81 casos em análise. Até o final do dia nós atualizaremos estes números para podermos, inclusive, visualizar o status do fim do dia, principalmente estes que estão em análise, que hora a hora, tanto o LACEN tanto o Laboratório Central do Estado quanto o Evandro Chagas estão fazendo as verificações. Queria também destacar de que nós, dentre os casos descartados, nós temos 15 casos de H1N1, um caso de coronavírus HKU1, que são tipos de influenza. Tivemos um outro por nome adenovírus, um caso, influenza B, um caso, e 14 casos negativos do painel viral. Neste momento, como já disse, centralizando LACEN e Evandro Chagas, no sentido de podermos ter o quanto antes os diagnósticos. Tomamos algumas medidas no dia de hoje, que estão sendo publicadas nesse instante pelo Diário Oficial Extra do Estado. Primeiro, bares, restaurantes, casas de show e similares,
todos do estado do Pará, a partir deste decreto, para fechamento a partir da meia-noite de hoje. Isto, inclusive, dialogado com a Associação Paraense destes estabelecimentos, portanto, uma medida tratada de forma a construir adesão neste contexto, mas a orientação que nós estamos dando é que todos os bares, casas de espetáculo, shows, casas de concentração de pessoas que possam estar, junto com restaurantes, fechados a partir da 0h do sábado 21. Excepcionalizando os serviços de entrega de alimentos, serviços delivery, como também excepcionalizando que as pessoas possam ir até os estabelecimentos para buscar o alimento. Lembrando que nos casos de as pessoas irem buscar o alimento deve estar acondicionado previamente, evitando concentração de pessoas e principalmente evitando um modelo bandejão, por exemplo, que as pessoas venham ainda a fazer o seu prato e depois acondicioná-lo. Encomenda, o prato vai estar pronto num determinado horário, vai lá, busca e leva para a sua residência. Também, shopping centers do estado, todos a partir das 20 horas de hoje estarão fechados, incluindo salas de cinema, excepcionalizando supermercados dos shoppings, farmácias também dos shoppings e laboratórios. Estes 3 segmentos de serviço dos shoppings excepcionalmente poderão ficar abertos. No âmbito geral, todos os supermercados do estado continuarão abertos. Todas as farmácias do estado continuarão abertas. Todos os similares que envolvam o acesso da população para adquirir alimentos estarão abertos. Isto é fundamental que seja destacado para que não gere na população um sentimento de risco de desabastecimento. Portanto, eu faço um apelo à população de que não precisa sair em busca de alimentos, estocar alimentos. Nós não precisamos fazer isto. O fornecimento, ontem mesmo tive reunião com a Associação Paraense Supermercadista e eles me comunicaram formalmente de que não há qualquer risco de desabastecimento. Nós continuaremos recebendo todos os itens necessários para o consumo das famílias paraenses, portanto, apenas pedir para as pessoas que elas possam continuar normalmente com as suas demandas do dia a dia para consumo. Um outro ponto que quero destacar: a partir de amanhã estão suspensas as visitas nas unidades prisionais do estado. A partir de amanhã estarão suspensas as visitas das unidades prisionais. Também nós estaremos, a partir de domingo, nós estaremos suspendendo todo o transporte interestadual, rodoviário e fluvial. Portanto, transportes coletivos de ônibus e de barco interestadual estarão suspensos a partir de domingo. Por que não a partir de amanhã? Porque nós precisamos dar tempo para que as pessoas possam se programar para os paraenses voltarem para casa dentro da sua normalidade, já que são medidas preventivas que nós estamos tomando.
Então nós estamos dando um prazo para que as pessoas possam reprogramar, possam se planejar neste intuito, para que não corram risco de, obviamente, prejuízo para diversas pessoas nesse contexto. Com relação aos aeroportos, nós temos limitações de autoridade junto aos aeroportos. Pela legislação brasileira, os aeroportos são exclusivamente de jurisdição do governo federal. Portanto, uma medida do governo do estado de proibição, por exemplo, de chegada de voos de outros estados ou de outro país, imediatamente nós estaríamos sendo desautorizados, porque, é claro, a legislação federal estabelece que o ambiente aeroportuário é de exclusiva responsabilidade. O que nós estamos fazendo? Nós reforçamos já há alguns dias a presença de colaboradores da Secretaria de Estado de Saúde para, junto com a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para que hajam a inspeção, a verificação se aqueles que estão chegando estão com qualquer sintoma que possa necessitar de maior aprofundamento e futuro diagnóstico. Também, orientação geral. Estamos com equipe de orientação nos aeroportos, nos terminais rodoviários e nos terminais hidroviários, atendendo e orientando toda a população, independente se são transportes internos no estado ou até então transportes para outros estados e daí por diante. Prosseguindo, nós estamos suspendendo todo e qualquer prazo dos serviços do DETRAN. Portanto, se você tem um licenciamento que está vencido ou está por vencer, pelos próximos 15 dias, enquanto dura o decreto, podendo este ser estendido por qualquer tempo, nós estaremos suspendendo a necessidade das pessoas terem que ir renovar a carteira, renovar o licenciamento do carro. Isto serve tanto para os serviços do DETRAN, como também para outros serviços que requeiram prazo a partir de expedientes e responsabilidades de serviços estaduais. Então, por exemplo, outro tipo de licença que esteja vencida se faz remotamente, mas não haverá qualquer tipo de punição se eventualmente isto não for possível fazer. Estas são medidas para evitar que haja uma migração estimulada por ações do Estado de pessoas, como tem ocorrido até então, principalmente dos postos de atendimento do DETRAN. Queria informar, nós fizemos hoje novas operações do PROCON com a Polícia Civil, inclusive destacando uma operação em Ananindeua, onde houve a reincidência, de cobrança abusiva de álcool gel. E a partir daí, o estabelecimento que já havia sido multado na última quarta-feira, hoje o estabelecimento foi lacrado, foi fechado, e os proprietários estão nesse momento na Delegacia do Consumidor para procedimentos que reparem o dano
com que estas pessoas estavam causando e lesando a população. Nós manteremos as agências bancárias abertas e estamos dialogando com todos os bancos para que possam criar campanhas de informação no sentido de estimular que o usuário valorize e priorize serviços de aplicativo, serviços remotos, serviços online, evitando que pessoas precisem ir até a agência bancária. Mas nós reconhecemos que cercear a população de ir até a agência bancária seguramente traria um dano enorme para aqueles que têm dificuldade do manuseio de alternativas digitais para a operação bancária. Particularmente, o Banpará está intensificando isto, porque nós teremos a partir do dia 25 a antecipação do pagamento da folha de funcionários e servidores públicos. Portanto, nós estamos atuando nesta questão para que todos os servidores públicos já possam usar deste mecanismo. Chamei, e logo mais teremos a consolidação disso, a Federação Paraense de Futebol, e nós estamos construindo a possibilidade, devo informar pela parte da tarde, a possibilidade da antecipação do patrocínio do Estado aos clubes em decorrência da suspensão do Campeonato Paraense. Entendemos de que este gesto é muito importante para que não haja uma condição de desestruturação dos clubes por conta da paralisação do campeonato. Recebi por parte da Arcom e por parte do CETRANSBEL já a efetivação da estratégia que havíamos decretado em alguns dias atrás, de higienização, como também de oferta de álcool gel para os usuários. Ainda há, no que diz respeito à oferta de álcool gel, dificuldade por parte dos serviços de transporte coletivo, e eles estão ajustando esta logística para que esteja garantido em todos os ônibus, em todas as embarcações, álcool gel disponível para a população, além da obrigatoriedade da higienização tanto dos ônibus quanto dos barcos para a nossa população. Nós estamos fechando todos os equipamentos públicos, como museus, estação das docas, hangar, todos os estabelecimentos públicos fechados, eles estarão suspensos a partir da 0 hora de hoje. Manteremos os estabelecimentos abertos, por entender que as áreas abertas, a possibilidade de contágio é menor. Portanto, vamos neste momento, sem descartar que no momento seguinte seja necessário, mas neste momento estamos priorizando o fechamento de todos os equipamentos públicos fechados, destacando museus, teatros, como também, no caso, o equipamento da estação das docas e do hangar. Quando falo a respeito da suspensão de visita nas unidades prisionais, inclua-se também as unidades socioeducativas, também estarão suspensas as visitas. Estas são as informações até o momento, e estou aberto à disposição para perguntas. Pela ordem, com a
Boa tarde a todos. Só algumas dúvidas em relação ao que o senhor falou. O senhor falou que todas essas medidas de shopping, bares, restaurantes, a partir da meia-noite de hoje, mas por 15 dias. Shopping 20 horas, tá? Desculpa. A partir das 20. Tá. Mas os outros, o senhor comentou bares, restaurantes, similares, casas de show, etc. Qual o prazo? O prazo, o decreto são 15 dias, podendo ser prorrogado por qualquer tempo. Então, nós estamos fazendo as medidas acompanhando o prazo do decreto, mas é importante que a população possa ter ciência de que estes prazos serão reavaliados de acordo com a situação do momento. O senhor falou equipamentos públicos abertos, por exemplo, Parque Putinga, isso fica Exato. aberto? Tá. A Estação das Docas eu fiquei na dúvida. A parte externa fica aberta. A parte externa, só as lojas, restaurantes. Exato. A parte interna fica fechada, a parte externa ficará aberta, seguindo, claro, o decreto de fechamento de bares, restaurantes. Portanto, estará para a circulação das pessoas a área externa. Porém, os serviços de bares e restaurantes da Estação das Docas estarão fechados. Aí o senhor fica à vontade se o senhor ou o secretário quiserem falar a respeito, mas em relação à paciente, se ela teve algum contato com o primeiro caso, o paciente do primeiro caso? Não houve. São casos absolutamente distintos. E a gente recebeu apenas a coincidência de que no primeiro caso o Rio de Janeiro, no segundo caso Rio de Janeiro e São Paulo. O governo do Amapá registrou o primeiro caso lá no estado e segundo o governo a paciente esteve aqui em Belém e teve contato com uma pessoa que veio de São Paulo. O senhor tem informação sobre isso? Não, até o momento não. Você tem alguma informação, Beltrão? Não, é porque foi divulgado pelo governo do Amapá, teve um primeiro caso lá, que é uma paciente lá do Amapá, mas a apuração do governo é que ela esteve em Belém recentemente e teve contato com uma pessoa de São Paulo. Foi a investigação epidemiológica lá das autoridades, mas por enquanto então não há... Não. O secretário João Bittencourt, que é o secretário do Amapá, para ter informações, a gente não tem detalhes desse caso. E a paciente, o segundo caso, ela nem chegou a ser internada, então, procedimentos, ela chegou a Belém, no dia seguinte ela teve febre e tosse, ela tinha um quadro característico, foi a uma unidade privada de saúde, fez alguns exames, fez a coleta do material que foi disponibilizado, foi colocado no LACEN imediatamente e foi orientada, ela fez tomografia inclusive, que deu alguma alteração pulmonar dela que é sugestiva de um problema de uma pneumonia viral, uma pneumonite viral, mas não houve necessidade de internação em função do quadro mais leve. Ela tinha tosse, tinha falta de ar. Ela tinha tosse, ela tinha falta de ar, tinha febre. Ela esteve então nessa unidade privada de saúde, onde ela fez exames, entre eles uma tomografia computadorizada de tórax, que mostrou algumas alterações, mas então ela, a partir daí ela já teve a orientação de isolamento, foi coletada a amostra, que foi ao LACEN, foi processada e hoje positivou. Como ela é uma paciente que mora só, ela já está em isolamento domiciliar desde o início, então ela não teve contatos praticamente aqui em Belém. E ela saiu 2 vezes, na verdade, as 2 para consulta, sendo que na segunda consulta, como os sintomas acabaram se ampliando e o mal-estar, ela na segunda consulta fez exame pulmonar. Para encerrar minha parte. É importante dizer que provavelmente, o mais provável é que ela tenha se infectado no Rio de Janeiro, porque ela esteve algum período no Rio de Janeiro e fez apenas uma conexão em Viracopos, em São Paulo. Ela ficou algumas horas no aeroporto. Então, é de supor que ela tenha contraído no Rio de Janeiro. E todas estas medidas que nós estamos fazendo é para que evite esta transmissão e para fazer com que o nosso prazo de convívio com este vírus possa ser o menos intenso e o menor possível. Nós iniciaremos a partir da meia-noite
ronda policial com a participação da Polícia Militar e da Polícia Civil para dar cumprimento ao decreto e agir coercitivamente, agir com a força do Estado no sentido de não permitir o descumprimento desta lei, deste decreto, perdão. Nesse caso, governador, ainda falando sobre o decreto, o senhor diz que vale por 15 dias, né? A gente tem, dentro desse contexto de isolamento social, a gente está falando também daquela proposta do senhor do Te Aquieta em Casa. Eu queria falar sobre isso justamente porque, fechando esses estabelecimentos de entretenimento, a gente precisa dar essa contrapartida. Como é que está essa adesão com parte desses artistas? O que já se tem até agora a respeito disso? A gente já tem um movimento a respeito disso? Nós lançamos o projeto na quarta-feira e o edital está aberto para exatamente ser um estímulo aos fazedores de cultura do Estado que, neste momento de dificuldade de mostrar o seu talento e, consequentemente, ter o reconhecimento com a garantia da sua renda a partir da apresentação, que se possa ser uma alternativa para que os fazedores de cultura do Estado tenham a condição de sustento. Só mais uma pergunta, secretário Beltrame. A gente viu ontem algumas informações, inclusive a nível nacional, a respeito de alguns medicamentos que estariam sendo apontados como medicamentos que poderiam ajudar a combater ou até mesmo possivelmente curar. A gente viu que não existe, na verdade, nada comprovado, mas a gente já viu, inclusive, também uma busca nas farmácias em torno desses medicamentos. Alguns, inclusive, já sumiram das prateleiras. Eu queria, na verdade, que o senhor falasse a respeito disso, até para as pessoas entenderem a realidade nessa situação. O presidente Trump anunciou, no meu entendimento, de uma forma assodada, uma possibilidade de uso da hidroxicloroquina como uma hipótese terapêutica para o coronavírus. Não há nenhuma evidência científica que comprove essa afirmação e isso tem causado um grande problema porque tem pacientes de outras patologias, outras doenças que usam esse medicamento cronicamente e que houve um desabastecimento no mercado. Então é importante que a gente diga que não há medicamento até esse momento comprovado para o uso contra o coronavírus e que as pessoas procurem se informar através do site da Secretaria do Ministério, porque lá nós colocaremos, no momento que nós tivermos qualquer novidade em relação ao tratamento, o eventual tratamento, nós, autoridades sanitárias nacionais, serão as primeiras a informar e, sobretudo, a providenciar o tratamento para fornecer gratuitamente através do Sistema Único de Saúde. Então, a hidroxicloroquina, embora tenha sido anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, ela ainda não tem as evidências necessárias para que sejam incorporadas, enfim, ao arsenal terapêutico, eventual arsenal terapêutico para tratamento do coronavírus. Boa tarde, governador, secretário, vice. Bom, quanto a esse decreto, e isso é uma preocupação que tem sido levantada nas redes sociais, como fica, se há alguma forma do governo do Estado intervir, até num contato junto com as prefeituras, para falar sobre a população de situação de rua? Há como o governo do Estado pensar em alguma estratégia para a proteção dessa população? Nós temos abrigos do governo do Estado e os municípios também possuem abrigos. Portanto, a nossa responsabilidade é com que estes abrigos possam estar em condição de acolher estas pessoas e estejam em condição de higiene para servir a esta população. Nós estamos, a CESPA está em contato com a CEASTER, que é a Secretaria de Assistência Social, o secretário Inocêncio, justamente orientando os cuidados que devem ser adotados, especialmente nos abrigos de idosos, sobretudo, nos abrigos de indígenas que nós temos aqui em Belém e em todo o estado, e para a população de rua.
orientando, primeiro, cuidados em relação às pessoas que eventualmente fiquem nesses abrigos, cuidados preventivos, para que soem o alarme no momento de algum caso excepcional em que surja algum desses moradores ou pessoas temporariamente abrigadas lá, que se possa tomar providências adicionais no sentido de proteger os demais e assistir o indivíduo que eventualmente tenha algum problema de saúde apresentado. Isso está articulado já com a SEASTER e com o secretário Inocêncio. Outra questão é, já está bem explicada a situação dos bares, dos restaurantes, dos equipamentos públicos, mas há outros locais de aglomeração de pessoas, por exemplo, igrejas, terreiros de matriz africana. Como fica esse contato com as entidades religiosas que, porventura, ainda tenham interesse em manter atividades que possam reunir muitas pessoas? Já houve algum contato? Estes estão abordados no primeiro decreto, quando estipulou o limite de até 500 pessoas para concentração em eventos. Eu tenho feito contato direto com os líderes das igrejas, no sentido de pedir que os mesmos possam criar condições de compatibilização com fracionamento de horários, com descentralização de horários que possam permitir com que as pessoas tenham condição de atender o anseio de frequentar, porém que não descumpram aquilo que está previamente estabelecido, além do compromisso por parte destas organizações de oferecer as condições de higiene para os ambientes frequentados coletivamente. Mas não haveria necessidade, já que, por exemplo, alguns bares têm praticamente a mesma quantidade de pessoas que uma igreja consegue comportar. Por que não conversar com as igrejas também para que elas também suspendam cultos e até estimulem a fazer transmissões online, como algumas outras igrejas? Isto já está sendo feito. Isto já está sendo feito por parte das igrejas, inclusive replicando experiências que estão acontecendo em outros lugares do mundo. Só uma última pergunta, governador. Em relação, nós temos agora um segundo caso confirmado e temos muitos ainda, mais de 80 ainda, como o senhor já atualizou, em análise. O número de leitos do Estado está adequado para suportar caso essa situação acabe escalando mais um pouco? Nós estamos com a rede distribuída desde o plano de contingência feito em janeiro, onde nós selecionamos 11 hospitais regionais para ficarem à disposição no sentido de atendimento ao coronavírus, excepcionalizando inclusive o bloqueio de unidades de tratamento intensivo para, caso haja demanda neste sentido, assim ocorrer, assim acontecer, e estamos dialogando outras alternativas que no momento adequado nós poderemos divulgar, mas o fato é que tranquilizar a sociedade de que a rede pública de saúde do estado do Pará está absolutamente em condições de atender às demandas que porventura estejam por vir. Houve atualização do número de leitos? A rede hospitalar está sendo reservada para casos graves. Nós não temos nenhum caso grave, não temos transmissão nem local, nem sustentada no Pará. Temos 2 casos confirmados. O primeiro deles teve internação hospitalar em função do quadro, antes mesmo da própria suspeita do coronavírus. E o segundo caso foi tratado ambulatorialmente e está em nível domiciliar. Então, toda a estratégia que foi montada da estrutura hospitalar, ela é adequada e eu tenho certeza que suficiente para o enfrentamento do problema quando nós chegarmos nessa fase de eventual internação de casos graves. E aí é muito importante, quero destacar, de que nós não devemos estimular com que a população procure os hospitais
Os hospitais devem ser exclusivamente para casos graves. Se houver uma migração de todos que porventura tenham qualquer tipo de sintoma gripal na migração para a rede hospitalar, nós teremos um risco enorme de colapsar a rede e com um agravante. Quando efetivamente tiver perfil de atendimento para os hospitais, haverá prejuízo neste atendimento. Boa tarde a todos. Camila Almeida, da RBATV. Governador, eu queria saber sobre a questão dos materiais apreendidos, né, nessa fiscalização que o PROCON está fazendo, desses materiais apreendidos. Se vão ser disponibilizados, enfim. Serão disponibilizados. Nós vamos usar os materiais apreendidos para poder exatamente utilizar nas áreas públicas. E, em paralelo a isto, nós já estamos em diálogo com a iniciativa privada para poder ofertar álcool gel, sabonetes para a população. Nós estamos em diálogo com diversas empresas que atuam e têm os seus negócios no território paraense, para que haja uma parceria, na verdade, que possa colaborar principalmente com estes itens que a população hoje clama, destacando acesso a álcool gel, álcool 70 graus para higienização, máscaras, no caso de luva, muito mais para as áreas de atendimento em saúde especificamente, e para os serviços públicos coletivos. Eu só gostaria de fazer um reforço aqui. O álcool gel, ele tem utilidade fora de casa ou em locais onde não se tem acesso a uma pia com água corrente. Porque a higienização doméstica, a higienização em local público que tenha acesso a uma pia, o sabonete, o sabão, um detergente é tão ou mais eficaz do que o próprio álcool gel. Então não há a necessidade das pessoas saírem correndo para pegar o álcool gel para ter em casa para limpar a mão. Elas podem usar um sabonete, um sabão, um detergente qualquer, que o importante é lavar bem a mão, o rosto, a mão, o punho, enfim. Essa é a forma adequada. O álcool gel, eventualmente, onde não haja acesso à água corrente. Alô? Boa tarde a todos, Daniele Monteiro da Record. Só para confirmar, doutor Alberto Beltrano, são 24 leitos, continuam para os casos mais graves? São 20 ou 4? Nós temos 20 leitos que o Ministério da Saúde está disponibilizando para nós. Os equipamentos, nós já reservamos as áreas, nós já instalamos 3 em estruturas públicas e que foi uma cessão de um hospital privado que nos disponibilizou. Portanto, nesse momento, esta é a estratégia inicial das unidades de tratamento intensivo. Que seja compreendida a estratégia que nós adotamos. Não há de se pensar em UTIs convencionais, os leitos que existem hoje nas unidades intensivas. Nós todos sabemos que esses leitos normalmente estão lotados, ou normalmente até mesmo tem lista de espera. Então nós estamos tratando dos leitos para coronavírus como uma reserva técnica que nós iremos montando na medida da necessidade. Então, esses 20 leitos, mais os 3 ou 4 que nós temos, são equipamentos que serão montados na medida da necessidade, seja aqui em Belém ou em qualquer um dos 11 hospitais em todo o Pará, em todas as regiões do Pará, que serão as referências para o atendimento de casos graves. Então, esses leitos, isso eu insisto, não são UTIs montadas, fechadas, prontas, elas vão... São estruturas móveis para que nós possamos... Nós vamos isolar, por exemplo, um leito convencional de uma enfermaria, por exemplo, que tenha 3 leitos. Nós vamos tirar 2 leitos, deixar um só e colocar o equipamento. Esse leito passa a fazer cuidados intensivos exatamente iguais aos que são promovidos dentro de uma UTI,
fora do ambiente para que evitar a contaminação dos demais pacientes. E só para a gente finalizar... Só para me concluir, nós temos próximo de 700 leitos de UTI no Estado, credenciados pelo sistema público. Porém, nós tomamos a decisão de que não é correto nós bloquearmos leitos que estão ofertados para a população no dia a dia e os mesmos fiquem paralisados, aguardando que em algum momento seja feito a demanda para o coronavírus. Então nós estamos mantendo toda a estrutura normal e regular do sistema de saúde e, adicionado a isto, nós providenciamos toda a estrutura de equipamentos de 24 leitos que estarão disponíveis para, em caso de acontecer, em Belém, desloca-se para os hospitais que estão habilitados em Belém, Abelardo Santos, Santa Casa e Barros Barreto. Se for no interior, nós deslocaremos essa estrutura para os hospitais regionais que se aproximem da área aonde esteja o paciente demandando este serviço, para que não tenha qualquer necessidade de um translado de paciente por centralização de serviço na capital. E só para a gente finalizar, são muitas notícias que vinculam pela grupos, né, de WhatsApp, e estão dizendo que equipes supostamente da vigilância sanitária estariam autorizadas pelo governo do estado, aí na casa das pessoas estão com gripe, tosse, só para fazer uma verificação superficial. Gostaria que vocês deixassem claro que isso não está autorizado. Isto né? não é prioridade na estratégia em saúde nós criarmos este movimento. Primeiro que a quantidade de demanda nós estaríamos impulsionando e criando uma expectativa em uma oferta de serviço que muito provavelmente nós não teríamos condição de responder à altura da qualidade, da agilidade, da presteza do serviço. Então é fundamental que as pessoas possam ter clareza da informação, possam checar se o serviço efetivamente é público ou se for um serviço privado, que efetivamente este serviço é de uma origem adequada, para que nós não estejamos assistindo à possibilidade de um outro problema. Por exemplo, eventualmente pessoas se valam disso para assaltar uma residência, coisa dessa natureza. Então é fundamental que as pessoas possam obter informação nos canais públicos, ou, se for uma instituição privada, buscar o canal privado daquela instituição para esclarecer a respeito destes serviços. Ok, obrigada. Queria agradecer mais uma vez, nós estamos chegando ao fim desta rodada. Se for necessário, ao fim do dia, nós voltaremos a nos manifestar. Queria, por último, primeiro agradecer a imprensa, que tem sido de uma utilidade absolutamente extraordinária, pedir à população, por favor, assistam à grande imprensa, leiam os jornais, busquem acesso aos veículos e redes sociais, seja oficiais do governo, sejam dos veículos que primam pela credibilidade. Tenham muito cuidado ao ler tudo aquilo que chega, porque a quantidade de informações que chegam são absolutamente enormes e boa parte das mesmas são fake news. E nós não podemos dar vista ou ouvidos às fake news e principalmente replicá-las, porque isto acaba criando uma desinformação generalizada, estimulando que as pessoas entrem num processo de instabilidade psicológica, de preocupação, além do que nós já temos efetivamente que ter de preocupação. Então eu peço e faço esse apelo e tranquilizo a população. Nós estamos no comando do processo,
nós estamos agindo de maneira proativa, mas também de maneira preventiva, para cuidar e proteger todos os paraenses. E busquem sempre os caminhos de se informar adequadamente para que nós não tenhamos que conviver com os desserviços da desinformação, que só servem para prejudicar a nossa sociedade. O governo do Estado, Secretaria de Saúde do Estado, os profissionais de saúde que têm sido heróis, e aqui a minha homenagem a todos os profissionais de saúde, todos estamos trabalhando de maneira intensa e empenhada para proteger a população paraense e tranquilizar a população. O Estado do Pará está preparado e conseguirá, com a união de todos os paraenses, atravessar este momento desta pandemia de coronavírus. Muito obrigado.